Oi pessoal, meu nome é Cecília Brustolini e esse é o Mundo que Fiz. Na aula de hoje eu vou falar sobre rendimento e sobre pureza de uma reação. Então vamos começar falando sobre o rendimento. Gente, nem todas as reações elas acontecem totalmente, tá? Às vezes ela acontece só uma parte, então nem tudo aquilo que era esperado da formação dos produtos é formado, porque ela não acontece 100%, tá? Então, quando ela não acontecer 100%, o exercício vai vir como um rendimento. Esse rendimento geralmente está em porcentagem, tá? Então, por exemplo, o exercício fala lá que teve um rendimento de 20%. Então, significa que reagiu o A com B, mas em vez de formar 100%, formar tudo, vai formar só 20%. Se eu fizer 80% de rendimento, então só vai formar 80% daquilo que realmente era para ter formado. Se o exercício quiser que a gente calcule quanto que de rendimento que teve a reação, você pode utilizar a fórmula, que o rendimento vai ser o rendimento real sobre o teórico, vezes 100, que aí já vai dar em porcentagem. Nós vamos fazer dois exemplos aqui para vocês verem como que cai aí rendimento nas questões. Então, o primeiro exercício fala assim: 65 kg de zinco em pó foram atacados por ácido clorídrico, produzindo um sal e liberando gás hidrogênio. Determine o rendimento dessa reação, sabendo que a massa de hidrogênio obtida foi de 1,5 kg. Então aqui eu já coloquei a reação e os dados. O exercício está querendo saber qual é o rendimento de H2 quando são colocados 65 kg de zinco. Ele falou que é obtido 1,5 kg. Então o que nós vamos fazer? Vamos achar a massa desse hidrogênio e comparar, né? Utilizar essa fórmula para a gente achar qual é o rendimento. Então vamos lá, ó. Se o exercício ele deu a massa, então embaixo também eu tenho que colocar massa. E ele deu massa aqui, então aqui também eu tenho que colocar massa. Primeira coisa, olhar se a reação ela já está balanceada. Então só por ter um coeficiente estequiométrico, então a reação ela está balanceada, tá? Então nem vou verificar, mas apareceu aqui, a gente já sabe que está balanceada. Então eu vou colocar a massa molecular do zinco. A massa molecular do zinco deu no exercício que é 65. Então vou colocar aqui. É gramas por mol. Tem problema colocar quilo e grama? Não, desde que aqui eu também coloco em grama e o resultado vai sair em quilo, tá? Ou eu coloco a mesma unidade assim ou a mesma unidade na linha, tá? E aqui, qual que é a massa molecular do hidrogênio? Do gás hidrogênio é 2, que ele também deu no exercício. Então agora multiplica cruzado. Multiplicando cruzado vai ficar x igual 65 vezes 2 dividido por 65. Então 65 anula com 65. Então a massa vai ser 2 quilos. Lembra que a resposta tem que ser em quilo. Só que ele falou que é 1,5. Então nós vamos calcular o rendimento. O rendimento vai ser, se você ficar na dúvida qual que é o real e qual que é o teórico, você pega e sempre coloca o menor em cima, tá? O menor fica em cima. Então, esse é o real, esse aqui é o teórico, porque é ele que deveria ser, né, o nosso 100%. Então, dividido por 2 vezes 100. Fazendo essa conta, nós vamos obter 75, que dá a alternativa B, certo? Então faz a conta normalmente e no final faz o cálculo do rendimento. Um outro tipo de exercício é quando ele já te dá o rendimento, tá? E aí ele quer que você utilize isso na conta. Então vamos fazer o segundo. O segundo exercício fala assim, ó: queimando-se um saco de carvão de 3 kg em uma churrasqueira com rendimento de 90%,
quantos quilos de CO2 são formados? Então, ó, gente, não deu a reação pra gente, tá? Então, primeira coisa, escrever a reação. Carvão é carbono, então carbono mais oxigênio vai formar CO2, que é uma reação de combustão. Ele falou que tem 3 kg de carbono, que o rendimento é de 90% e deu as massas moleculares aqui do carbono e do CO2. Então, o que nós vamos fazer? Gente, calcula normal e no final nós tiramos esse rendimento. Sempre quando der aqui o rendimento, nós fazemos a conta no final, tá? Para tirar aí o rendimento. Então, vamos lá, ó. Então, 3 quilos corresponde a X quilos de CO2. Se aqui é massa, vou colocar massa aqui embaixo. A massa do carbono, ele deu que é 12 gramas. Vou deixar em grama mesmo, então aqui eu tenho que colocar grama. A massa do CO2 é 44 gramas. Multiplico cruzado, então vai ficar X igual 44 vezes 3 dividido por 12. Então aqui, ó, 3 simplificando por 12, né? Dividindo dá 4. E 4 dividindo por 44, 11. Então, X é igual a 11 quilos. Cuidado que nas alternativas tem 11 quilos, mas 11 quilos é o nosso 100%, só que ele tem rendimento, é 90%. Então, nem tudo vai ser formado. Então, eu vou colocar 11 quilos é o nosso 100%. Mas a reação não aconteceu, não formou tudo o CO2 aí. Então, eu vou ter que colocar 90% Y. Então, Y vai ser 11 vezes 90 dividido aí por 100. Então, corta os zeros. Y, então, vai dar igual a 9,9 quilos. Agora sim é o nosso resultado, que deu a alternativa D, certo? Então, gente, são esses dois casos que pode cair aí de rendimento. Ou ele pede para você calcular o rendimento, ou vai dar o rendimento para você, então você faz a conta toda e no final você faz essa regra de 3 aqui, sempre adotando que o que você encontrou é o 100%. Então, o outro que nós temos é a pureza. Às vezes nós pegamos uma matéria-prima para uma reação e nem toda ela é feita do composto. Por exemplo, nós vamos fazer um exercício aqui, ó, que ele pega a hematita. A hematita, ela não é toda óxido de ferro. Então, uma parte dela só é o óxido de ferro que é utilizado para a reação. Então, essa vai ser a pureza. Quanto dessa hematita que tem o óxido de ferro, entendeu? Então, nós vamos ter que pegar realmente o que vai ser utilizado na reação. Então, sempre a pureza nós fazemos no início, porque é o que vai reagir, e o rendimento no final. Então, vamos fazer o exercício. Então, o exercício fala assim, ó: nas usinas siderúrgicas, a obtenção do ferro metálico a partir de hematita, que é o Fe2O3, envolve a seguinte equação não balanceada. Assinale a massa de ferro metálico em gramas obtido quando se faz reagir 200 kg de hematita que apresentam 20% de impurezas. Então aqui, ó, coloquei a nossa reação. Ele já avisou que não está balanceado, mas mesmo se não avisasse, nós temos que verificar. Falou que a massa de hematita é 200 quilos. Só que ele deu uma impureza, então 20% é de impureza, então 80% é pureza. Então significa que 80% de 200 quilos que vai ser aqui do Fe2O3. E aí deu as massas pra gente. Então, primeira coisa,
vamos balancear a reação. Então vamos lá, ó. Ferro aqui tem 2 e aqui tem 1. Então vou colocar aqui 2. Carbono tem 1 e 1. Oxigênio 3, 4. Se eu multiplicar aqui por 2, eu tenho que multiplicar aqui por 2. Aí vai ficar com 4 oxigênios e aqui 5. Não fica igual. Então, se eu multiplicar por 3, eu tenho que colocar 3 aqui também. 3 vezes 2, 6 oxigênios. 3 vezes 1, 3, mais 3, 6. Então, está balanceado. Então, vamos primeiro pegar e fazer a regra de 3, tá? Então, ó, eu sei que 200 quilos corresponde a 100% da hematita. Porém, o óxido de ferro tem 20% de impureza. Então, eu vou fazer com a pureza, porque eu quero descobrir quanto que tem aqui. Se você quiser, pode fazer com 20. Aí é só subtrair do 200 depois, tá? Mas aí eu vou colocar já 80 aqui, ó. 80% X. Então, X vai ser igual a 200 vezes 80 dividido por 100. Então, vou cortar os zeros aqui, ó. Então, X vai ser igual a 160 quilos. Esse valor aqui que nós vamos utilizar para a conta. Então, eu quero saber, eu vou utilizar esse valor aqui e eu quero de ferro. Então, eu vou representar só aquilo que eu vou usar, tá? Então, Fe2O3, formando aí 2Fe, tá? Então, eu tenho 160 quilos e eu quero saber aqui, ó, vou chamar de Y. Então, Y. Vou colocar o dado conhecido. Óxido de ferro é 160 gramas. E aqui o ferro é 56 gramas. Lembrando que tem que multiplicar por 2. Multiplicando cruzado, então, Y é igual a 160 vezes 56 vezes 2, tá? Dividido por 160. 160 corta com 160, Y vai ser igual a 56 vezes 2, que vai dar 112 quilos. Porém, o exercício não quer em quilo, ele quer em grama. Então, seria 112 vezes 10 a menos 3 gramas. Colocando aqui em notação científica, vai ficar, vou mover 2 casas, então eu diminuo aqui. Então, vai ficar 1,12 vezes 10 a menos 5 gramas. Então, esse aqui é a resposta, que deu a alternativa B. Então, gente, a pureza sempre faz no início e sempre utiliza pureza. Se ele deu a impureza, então a impureza é de 20, então significa que a pureza é 80, é o tanto que falta para 100. Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido. Se você não entendeu alguma parte do que eu falei, deixa aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com seu amigo. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchauzinho!